Graça e paz abençoado. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Eu os amo em Cristo Jesus. Abençoado. E eu amo mais ainda falar da palavra, abençoado. Eu amo falar da palavra. E aí eu tô cheia, abençoado, de palavra que cai do céu. E o pão vivo que cai do céu, é assim que está escrito, abençoado, é assim que a gente deve falar em linha com a palavra, o pão vivo que cai do céu, é a palavra do Senhor. E entre muitas palavras, não é, que o Senhor me dá, abençoados, eu vou anunciar aqui agora uma para vocês, não é? Eu tenho muitas ministrações a fazer, abençoada. Muitas mesmo, muita coisa que eu vejo e ouço por aí o Espírito Santo se manifesta com a palavra dele, não é? Essa semana aí eu vi uma pregação aí, e os filhos de Deus na ignorância compartilham, não é? Compartilham, sem ver o outro lado da moeda, entendem muito da lei, mas da graça em Cristo quase nada, abençoado. E isso eu me movo de compaixão. Ora, eu me movo de compaixão. Ora, eu penso que não quero ter entendimento da graça. Não é? O Ministério de Graça e Apostolado tem lá a playlist e tudo que você quiser saber, abençoado, tem lá. Tem sobre o batismo, tem sobre jejum, tem sobre óleo, tem unção com óleo, tem sobre o diabo, tem sobre Santa Ceia. Então, às vezes eu penso que os filhos de Deus não têm interesse, não é? Em saber, mas por que nessa igreja aí, o MGA, o Ministério de Graça Apostolado, não tem diabo? Eles falam tanto que não tem diabo, eles falam tanto que o diabo foi aniquilado, eles não têm Santa Ceia em sua igreja, não tem batismo, não tem unção com óleo. Não tem unção com óleo, abençoado, porque nós estamos ungidos com o Espírito Santo. Para que o óleo, abençoado? Não tem batismo, porque nós estamos batizados em Cristo. Então você que está entrando, não se assuste não, abençoado. Seja bem-vindo a esse ministério que é maravilhoso, um ministério não é um ministério de condenação. Aqui você não pode isso, não pode aquilo, não toque, não prove, não faça, não. Então essa semana eu ouvi isso aí, abençoado, aí o Espírito Santo veio com essa palavra, né? E aí é horrendo você falar, não é, abençoado? Dizer por mão que aquilo que ele usa, ou se ele tá com uma regata, ele tem que usar aqui a blusa, até aqui, ó. Eu ouvi isso aí essa semana aí, uma abençoada, eu tava conversando com ela disse que as irmãs da igreja estavam olhando, tipo, né, acho que olhando pra roupa dela por causa de uma regata, e aí diz que a blusa tem que ser assim, abençoado, só, ó, não pode usar uma regatinha não tá calor não, a blusa tem que ser assim. Então esses costumes, desses evangelhos da lei, não é? Que proíbem, né? Então olha, abençoado, eu tô doida para trazer um ensino sobre isso, sobre corte de cabelo, sobre saia, sobre, olha, abençoado, não pode, não toque, não prove. Paulo falou sobre isso, mas eu vou trazer aí, abençoado. Mas em nome de Jesus, vamos aqui para esse apostolado. Não pode, senão Jesus vai vir, você vai ficar, você vai para o inferno. Abençoado. Essa pregação aí, Deus não tem mais, Deus não tem, abençoados, Deus não tem nada a ver com essas coisas exteriores, abençoado. Você não pode compartilhar uma pregação dessa, abençoado. Não é possível que em meio à graça de Deus ainda existem cristãos que ainda estão nessa pegada aí, abençoado. Paulo disse em Romanos 8:1, não há nenhuma condenação em nós, porque somos filhos de Deus, amém? Então é horrendo isso, é terror pregado para os filhos de Deus, pregam o terror para os filhos de Deus e eles ficam com medo, e aí eles ficam
vão para a igreja com medo. Então, abençoados, não é esta a pregação da graça de condenação. Nenhuma condenação há em você, porque você está em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Amém? Não tem condenação em você. Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou. Essa semana eu coloquei um evangelismo lá, Carmen Macedo, me procure lá, abençoados, sobre todas essas coisas aí. Vamos lá, abençoados, nessa segunda parte de oração, e eu quero ler um texto aqui para vocês, lá em Atos 17:30. Atos 17:30. O Espírito Santo falou nesse texto aqui essa semana comigo e eu quero ler, tá certo, abençoado? Atos 17, versículo 30. Bem-vindo ao canal. Se inscreve aí no canal, abençoados. Graça sobre Graça Macedo. Se inscreve aí no canal também, dá um like, dá um joinha aí pra gente crescer e avançar, não é? Essa semana eu tava conversando com uma irmã e os filhos de Deus até chegaram no caminho. Eles estão no caminho, que há mais de 3 anos eu já estou abençoado, enviando o Ministério Graça Apostolado, enviando as pregações, não é? Então tem gente aí, eu creio pela fé, que está entendendo a graça sim, mas ainda estão presos a rudimentos, às obras mortas, ainda estão presos às suas igrejas, aos seus cargos. Um serve a Santa Ceia, o outro canta no louvor, o outro é pastor, e estão presos. Muitos estão presos. Existem ovelhas de tudo quanto é jeito, abençoado, presos a seus cargos, presos às suas denominações, presos aos seus pastores, presos. Ainda não receberam completamente a graça. Diz que recebeu, mas não. Porque quem recebe a graça verdadeiramente larga todas essas coisas, abençoadas, e vive uma vida de fato com Cristo, sem rudimentos, sem ordenanças, sem sacrifícios. Nós em graça não realizamos sacrifício, porque o sacrifício foi Jesus Cristo, abençoado. Então existem ovelhas que chegaram no caminho, mas não prosseguiram para a perfeição e talvez nunca nem prossiga. Não por força, não por violência, diz a palavra, pelo meu espírito. Então a gente prega a palavra, mas ainda estão presos às ordenanças da lei. Então na playlist do ministério tem lá, não é? Vai até lá, abençoados. Querem saber por que essa igreja não tem diabo? Eles falam que o diabo está aniquilado em Hebreus 10:14. Por que essa igreja não tem batismo, não tem campanha, não tem corrente, não tem jejum, não tem unção com óleo? Abençoado, unção com óleo em sua carne. A unção, abençoado, é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós somos santuários de Deus. E aí ele vem com a sua unção, com a sua manifestação, porque ele está em nós. Não existe, abençoado, unção com óleo, passar óleo na carne, ou na testa, ou no braço, ou no cabelo, ou na garganta. Não existe isso. Uma igreja em graça a mais. Isso era na lei. E se vocês encontrarem no apostolado do apóstolo Paulo, batismo, jejum, raspar a cabeça, ou unção com óleo, ou alguma coisa assim, temos explicação. Vai até a playlist. Querem saber sobre batismo, sobre unção, sobre jejum, sobre Santa Ceia, sobre todos esses rudimentos judaicos, porque nós somos gentios, nós não somos judeus, então é preciso considerar isso, antes de Cristo e depois de Cristo. 2 povos, uma palavra para gentio, uma palavra para judeu. Épocas, tempos, preciso considerar isso. Lá era assim, agora na nova aliança,
Mudou, é um muito mover, abençoado, amém? Glória a Deus pela vida de vocês, abençoados. Então, aos que vão entrando aí, um graça e paz, glória a Deus pela vida de vocês. Não precisa entender agora, vai ficando debaixo do mover, debaixo do apostolado. Domingo temos um culto de louvor e adoração, não é? Preciso adorar ao Senhor. Essa semana o Espírito Santo também falou comigo, abençoado, sobre isso. E eu fico pensativa nas coisas do Senhor, né? Muitos creem em Deus. Se perguntar, eles falam que creem em Deus. Muitos creem, muitos oram, não é? E muitos agradecem. E aí eu fiquei pensando, e a adoração? Será que os filhos de Deus estão adorando ao Senhor para que Ele se manifeste? Porque há muitas manifestações de vários, hora de um modo, hora de outro, diz a palavra. Então, hora de um modo, hora de outro. O abençoado Espírito Santo se manifesta em nossa vida. Ele habita nos louvores. Então, e a adoração? E um hino para o Senhor, e um cântico para o Senhor, e um salmo para o Senhor. Então, abençoados, é preciso orar, tá certo? Para que o Espírito Santo se manifeste, é preciso adorar, não é? Essa semana teve a palavra no Ministério Graça e Apostolado, 2 Crônicas 16, 9. Nosso coração, abençoado, tem que estar totalmente voltado para o Senhor. É difícil isso, né, abençoado? É difícil porque as pessoas estão muito preocupadas com os seus trabalhos, e muitos trabalhos, e muitas preocupações de ganhar dinheiro, e muitas preocupações com as coisas terrenas, não é? Então, não há tempo para a adoração. E, abençoados, não basta só crer, eu creio em Deus, eu agradeço, eu creio em Deus, eu agradeço a Deus, eu oro, muitos até oram, muitos nem oram, mas, abençoados, e a adoração? É preciso que o nosso coração esteja totalmente voltado para o Senhor, para que Ele se mostre forte, para aqueles que o amam. Amém, abençoado? Então é preciso o nosso coração estar totalmente voltado para o Senhor. É preciso salmodiar, é preciso cantar, é preciso louvar, é preciso dedicar um louvor ao Senhor, abençoado. E isso você vai se surpreender quando você fazer isso, amém? Então, abençoados, é preciso orar. Orar, nós vamos falar sobre oração, a segunda parte. A minha oração não é mais poderosa que a sua. A minha oração não é mais poderosa que a do pastor, que a do apóstolo, que a do mestre, a minha oração não é mais poderosa do que a do profeta, porque muita gente faz, ora aí pra mim. Semana passada eu encontrei mais um rapaz, não é? E ele diz, ora lá por mim e tal. Aí eu evangelizei ele e tal, disse que o Espírito Santo estava nele, tal, entreguei um folheto, enfim, fiz lá minha evangelização com ele, não é? Então, abençoados, todos podem e devem orar, porque o Espírito Santo, ninguém é melhor do que ninguém, nessa nova aliança, somos todos iguais. Entramos na presença do Senhor, Ele está em nós, somos santuários de Deus, e você pode fluir na oração com o Espírito Santo. Amém, abençoado? E essa semana o Espírito Santo falou comigo essa palavra aqui, 17, versículo 30. Olha lá, ó. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, o que eu quero aqui? Eu quero só a primeira parte aqui, porque a parte A e parte B. Parte A é essa aqui, abençoado. Ó. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância. Então, Deus, Ele não leva o tempo da ignorância, não é? Então, quando a gente está fazendo um procedimento errado, aí a gente é ensinado o certo, a gente deve fazer o correto, para que o Senhor se manifeste forte para conosco. Amém, abençoado? Então, vocês estão sendo ensinados que vocês é santuário de Deus. E que a oração minha, ou do pastor, ou do mestre, ou do apóstolo, ou do evangelista, não é mais poderosa. Então você mesmo pode curvar a sua cabeça e pode orar. Essa semana a gente acostuma fazer isso, sabia, abençoado? Essa semana eu passei por um anjo de Deus, era uma mulher. Eu passei por um anjo de Deus e eu vi que ela era
fisicamente eu vi que a pessoa tinha problemas e eu continuei andando, não é? Até meu ponto, eu ia pegar o ônibus e passei por essa pessoa. Ela vinha e eu estava indo para pegar o meu ônibus. E eu, no caminho mesmo, eu comigo, que as pessoas pensam que a gente é louco. Não, a gente não é louco, abençoado, o Espírito Santo está em nós. E eu curvei a minha cabeça e eu falei, Senhor, né, manifesta na vida desse anjo eleito, manifesta, traz a cura, traga a ele, Espírito Santo de Deus, para que possa ser curado. Assim diz a sua palavra, vinde os cansados até a mim, diz a sua palavra, traga ela. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Traga para o Senhor é Deus forte, poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. E agradeci e disse amém. E aí, abençoados, ele ouve as nossas orações. Você entende? A gente pode orar intercedendo por um irmão, como eu fiz, não é? A gente pode pedir ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, como está lá na outra ministração, e podemos fazer orações de ação de graças, não é? Então, agradecendo, não é? Então, todas essas orações abençoadas a gente deve e precisa fazer para que o Senhor se manifeste em nossa vida, não é? Porque através da nossa oração, Ele ouve. Se Ele ouve, não é? Então, a gente aguarda Ele trabalhar em nossa vida. O ensino é esse, a gente pode e deve orar. A gente tem que entrar nos santos dos santos. Não perca a primeira parte, essa é a segunda parte. Amém, abençoado? Então, Deus, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas aí, depois que você aprende, opa, eu vi aquele ensino que eu mesmo posso orar. Eu não preciso mais pedir oração para ninguém. Eu estou sabendo que o Espírito Santo está em mim. Eu estou sabendo que eu sou santuário de Deus. Então, eu mesmo vou orar e falar com o Senhor para que Ele se manifeste em minha vida. Porque Ele é os santos dos santos. E aí, abençoado, se acostuma, deitado, lavando o carro, debaixo do chuveiro. Então, é muito legal isso aí. Então você entra com ousadia para falar com os santos dos santos. Amém, abençoado? Lá em 1 Coríntios 3,16, não é? Então, como a gente sabe que o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em mim e está em você. Então, logo a minha oração não é mais poderosa que a sua. Logo, a oração do pastor, ou do mestre, ou do apóstolo, ou do profeta, ela não é mais importante. Porque tem gente que pensa, isso é um mito, abençoado, tem gente que pensa, ora lá por mim, porque eu estou no mover, porque eu estou na igreja, porque o apóstolo está lá, porque o mestre está lá, porque nós estamos na igreja, porque nós oramos. Como eu disse na outra ministração, Paulo disse orar uns pelos outros, devemos orar, e eu oro sim, mas fique ciente que isso é um mito. A nossa oração não é mais forte, nem mais poderosa, ele vai ouvir a mim e ele vai ouvir a sua. Isso tem que ficar patente em sua mente, hein, abençoado, e no seu coração. Né? Da última vez nós lemos João 14,6, nós lemos Hebreus 10,19, não é? Hoje nós vamos ler, abençoados, João 14,13. João 14,13. E o meu tempo já está correndo. Vamos lá? Em João 14. Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio dos louvores, abençoado. João 14. Vamos aqui. João 14, 13. Pegue sua Bíblia, papel e caneta, abençoados, para vocês grifarem. Não é? A palavra que está sendo falada. Então, pois é, abençoado. Muitos estão no caminho, mas ainda não receberam a graça de Deus. Muitos estão à frente, muitos estão atrás e muitos estão parados ainda. João 14, versículo 13. E farei tudo, olha lá como deve ser feita a sua oração. E farei tudo o que pedides em meu nome, disse Jesus no tempo de sua carne. E farei tudo o que pedides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Não é legal ouvir isso aqui, abençoado?
Jesus, ele disse, se pedirdes alguma coisa em meu nome, olha abençoado, mas é no nome de Jesus Cristo, você não pode acrescentar outro nome, e você não pode agradecer e dizer amém para outros deuses, amém. O abençoado, amém. O abençoado, você não pode invocar outro nome. Alô, você não pode invocar que você receba isso, abençoado. Você não pode invocar outro nome. O nome é Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas eu vou também pedir ajuda ali ao... alô, é o Senhor, abençoado. Senhora não, é o Senhor. Então tem que invocar o nome do Senhor, o nome do Senhor, porque é Ele que vai se manifestar na sua vida. Amém, abençoado? Para que você dê honras de glória a Ele, porque Ele é o poderoso para fazer. Ninguém é mais poderoso do que Ele para fazer. Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Amém, pessoal? Então, na outra ministração nós falamos, não é? Tinha um sacerdote, né? Onde o sacerdote é Davi, Moisés, né? Davi, Moisés, Salomão, né? Então, eram homens na lei, eram homens que iam até esses sacerdotes, não é? Para julgar uma causa, para resolver um problema deles. Então, nessa nova aliança não precisa mais. Nessa nova aliança é você, direto com o Pai, é o Espírito Santo e você. Amém, abençoados? Então, é preciso ouvir esse apostolado, abençoado. É preciso ouvir. Essa semana aí, como na outra ministração eu falei de Salomão, não é? Salomão ouviu as duas mulheres e julgou a causa dela. Abençoados, ouça a lei aí de vocês, não é? Que ainda eu não vi sinais, prodígios e maravilhas na vida de vocês. Vocês estão ouvindo, estão no meio do caminho, mas ainda não vi. Eu não vi. Possa ser que o Senhor está se manifestando na sua vida, mas eu não vi. Como justo crê por fé e não por vista, eu creio que você está entendendo alguma coisa da graça aí, né? Você que é aí, que está lá no Facebook ou que está no canal Graça sobre Graça Macedo, né? Então eu penso pela fé que você está entendendo alguma coisa. Então, e Deus não leva o tempo da ignorância. Depois que você aprende, você faz o que é correto, tá certo? Larga o errado. Alô? Larga o errado, abençoado. Larga o errado. Para Deus se mostrar forte contigo, entrega o seu coração. Entrega os seus caminhos ao Senhor verdadeiramente. Para Ele ser forte contigo. Então, Salomão julgou a causa das duas mulheres. Então, abençoado você, ouve aí, ouve a lei, ouve a graça, né? Que o Espírito Santo te ajude, não é? Ele está aí em você. E você vai discernindo bem todas as coisas, tá certo, abençoado? Então, Hebreus 10. Vamos lá, abençoados? Vamos lá para Hebreus 10. Hebreus 10. Deixa eu correr aqui um pouquinho. Hebreus 10, porque hoje eu quero terminar essa segunda parte. Eu quero voltar aí, abençoado, com um apostolado que faz tempo que o Espírito Santo vai lá ministrar isso aqui para eles. Eu vou trazer. Não perca, viu, abençoado? Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, verso 20. Hebreus 10, verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. Olha lá, ó, tem que ser um verdadeiro coração abençoado. O coração, segundo a Crônicas 16, 9, o nosso coração tem que estar totalmente voltado para Deus. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo fé que aquilo que você pediu, né, que aquilo que você orou, vai acontecer no tempo do Senhor, não é? Ele pode fazer, como ele não pode fazer, vai acontecer, é pela fé. Não é? Então, ele é poderoso para fazer. Nunca mais vou esquecer dessa pregação. Ele é poderoso para fazer. Mas aí você faz como está escrito e aguarda. Cheguemos-nos verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha, o nosso corpo é lavado com água limpa, abençoado. Por isso que você é a imagem do Deus vivo, não é?
Você é filho, pode chegar com o seu coração, pode crer na palavra, abençoado. Olha lá, ó, cheguemos no verdadeiro coração. Este é um sino, em plena certeza de fé, em plena certeza de fé. Ah, eu estou orando, né? Então eu creio que Deus vai se manifestar. Tem que crer, né, abençoado? Fazer, tem que crer. João 14:13. João 14:13. Eu li, né, abençoado, para vocês, né? O João 14:13. Então, é tudo que perdides no nome do Senhor, não é? Então, petição, súplica, né? Então, João 13:14, né, abençoado? Este é um sino tremendo, viu, abençoado? João 14, né? Olha lá, ó. Eu farei tudo que perdides em meu nome, ó. E farei, Jesus falou, e farei tudo que perdides em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. E outra vez eu digo esse ensino, hein? Vamos lá para 1 Timóteo, pessoal, para a gente terminar. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo, vamos para o apostolado. 1 Timóteo. Depois de Hebreus, né? Vamos ver aqui. Hebreus. Tiago. Tá aqui. Vamos aqui para 1 Timóteo. Vou pegar minha caneta aqui para sublinhar, abençoados. Olha. 1 Timóteo, apostolado. Vamos lá. Tira o foco do problema, abençoado. Ore e aguarde no Senhor. Tira o foco do problema. Ore ao Senhor. Ore ao Espírito Santo que está em você. 1 Timóteo 2, verso 5. 1 Timóteo 2, verso 5. Tire o foco do problema. Tiver um jeito de você resolver, tudo bem. Se não tiver, você ore e entregue ao Senhor. E Ele vai fazer, cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e mostrar-se forte com aqueles que amam e entregam o seu coração totalmente a Ele. 1 Timóteo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos nós. Olha que palavra abençoada. E o povo se batizando, achando que hoje foi resgatado vidas. Ele se deu o resgate por nós, há mais de 2000 anos. Abençoado. Uma igreja em graça não tem batismo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo, não é? Então, o Espírito Santo é o nosso mediador. É bom que fique claro isso. O Espírito Santo que está em nós, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso Pai. Amém, abençoado? O Espírito Santo que está em nós pode falar com o Pai, pode falar com o Espírito Santo. Você é casa de Deus, abençoado, não é? Vamos à casa de Deus? Vamos à casa de Deus. Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando eu soube que eu sou a casa de Deus. Então, abençoados, esses são textos que você vai pegando aí, olha. Hebreus 10, Hebreus 10, vamos terminar.
Hebreus 10, 38. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o justo, ele está vivendo pela fé. Faz a sua petição, faz a sua oração. Então, somente creia e aguarde no Senhor para que ele se manifeste em sua vida. Filipenses 4. Filipenses 4. Mas faça a sua oração. Amém, abençoado? O Espírito Santo está em nós. Espírito Santo de Deus é tudo. Filipenses 4, verso 6. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica, lá, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Vou ler mais uma vez isso aqui que é muito maravilhoso, abençoado. Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas olha, abençoado, que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então você tem que fazer isso. Você tem que pedir, você tem que interceder por alguém e você tem também que dar graças a Deus por tudo e por todas as coisas. Amém, abençoado? Então, eu vou aqui, somos iguais diante de Deus, abençoado. Então, é desse jeito, abençoado. Lembrou de alguém? Lembrou de alguma coisa? Seja qual for o lugar, o Pai está em você. Então, eu vou orar agora, amém, agradecendo, não é? Eu vou agora fazer uma oração de ação de graças, abençoados, do jeitinho que está escrito aqui, ó. Olha lá, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Tira o foco do seu problema. Ore, se você puder fazer algo em sua sabedoria humana, você faz. Se você não puder fazer, entregue para o Senhor e ore. E não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando mais cedo ou mais tarde, Ele resolve tudo para nós, abençoado. Ele é o resolve tudo, Jesus. Para isso veio ao mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deita e dorme, deleita-se no Senhor. Descansa no Senhor. Faça a sua oração de súplica. Faça a sua oração pelo seu irmão. Faça a sua oração de agradecimento. E deleita e descansa no Senhor. E no tempo dele, Ele vai fazer todas as coisas para nós. O impossível para nós é possível para o Senhor. Amém, abençoados? Pegue na sua Bíblia, olha, pegue na sua Bíblia e vamos fazer uma oração bem pequenininha, tá bom? Que o meu tempo esgotou. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela sua vida e eu vou orar. Amém, abençoados? Assim como está escrito: Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus que está em mim, diz a sua palavra que eu sou a casa do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é assim que está escrito, para orarmos em seu nome, que o Senhor fará. Mas temos que orar em seu nome. Pai, eu deposito a minha fé no Senhor, então somente a sua graça me basta. Mas eu faço as minhas petições, eu faço as minhas orações, eu faço pedidos em seu nome, porque está escrito que podemos fazer, está escrito que podemos realizar, está escrito que podemos fazer orações de súplicas. Então, Pai, assim eu recebo a tua graça e o teu apostolado. Eu recebo porque eu não estou mais na ignorância. Pai amado e Pai querido, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor dê o perfeito entendimento aos meus irmãos. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor traga a sua graça e a sua revelação a eles. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem hoje está machucado, precisando de uma graça, de uma cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim e eu sararei, eu os curarei. Pai, é o Senhor que traz essas pessoas para ti. Primeiro é o Senhor, porque é o Senhor que se move. Já sabemos disso, Pai. E aí nós fazemos a oração e aguardamos tudo no Senhor. Eu louvo a Deus por estar nessa graça. Eu louvo o nome do Senhor. Eu glorificarei o nome do Senhor, porque a ti virão todos os povos, está escrito, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por aquela ovelha que me pediu uma oração. Miguel é o nome dele, Pai. Eu oro para que o Senhor interceda na vida dele, seja qual for o problema dele. Não sei qual é, se é a área sentimental, se é a área
do trabalho dele. Eu não sei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, eu oro também de agradecimento, faço também uma oração de agradecimento. Em tudo eu te dou graça, porque eu estou crescendo na tua graça, porque, Pai, o Senhor tem se manifestado na minha vida. Eu tenho visto sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Eu tenho crido, eu tenho visto sinais, e o sinal que eu vi esses tempos, eu creio por fé que o Senhor se manifestará no seu tempo, mas pela fé eu vi sinal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi essa palavra que o Senhor me deu essa semana e eu agradeço por tudo e por todas as coisas. Eu te agradeço, Pai, porque eu fui justificada, porque eu fui santificada, porque eu sou um espírito com o Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me deu um entendimento. Ah, Pai, que maravilha ter um entendimento da sua graça. Eu te agradeço porque eu não vivo mais de sacrifício. Eu te agradeço porque eu estou tendo ousadia. Eu te agradeço porque o Senhor está enviando os pregos para que o martelo bata. Eis-me aqui, Pai. Envia os pregos, porque eu sou o martelo. Que ousadia vou ministrar para essas pessoas, para essas ovelhas que o Senhor envia. Envia, Pai, a mim, e eu glorificarei o seu nome. Eis-me aqui, Pai, para estar nesse ministério grande esse. Eu te louvo, te agradeço por todas as coisas, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Ah, grandioso Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus. Obrigada, Pai, porque eu estou aguardando muitas coisas no Senhor. Pai, eu estou aguardando uma manifestação no dia 10 e 11 de junho de 2023. Eu estou aguardando o Senhor se manifestar em minha vida. Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Esta é a minha oração, esta é a minha petição. Eu não quero somente ministrar a sua palavra, eu quero dons do Espírito Santo. Ah, Pai, eu quero, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha petição e eu te agradeço por tudo e por todas as coisas. Traga a revelação para os teus filhos, traga o entendimento, Pai, da tua graça. Traga a revelação da sua palavra, que eles não sejam religiosos e que eles hoje, Pai, recebam o perfeito entendimento de como tem que fazer, que eles mesmo podem orar, que eles é santuário do Senhor, que eles são pedra viva, eles são especial para o Senhor, eles são filhos do Senhor, onde o Senhor mesmo está habitando. Ah, Pai, que maravilha saber disso. Hoje eles não estão mais na ignorância ouvindo o seu apostolado. E eu creio pela fé que eles vão hoje, a partir de hoje, fazer o que é correto, fazer o que é o certo. Eles mesmos vão curvar a sua cabeça e vão fazer as suas orações de súplica, de ação de graça. Eles mesmos vão fazer as suas orações para que o Senhor se manifeste na vida dele. Porque está escrito que a oração de um justo é como um incenso, sobe em suas narinas. E eu creio nessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, abençoados? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Até o próximo apostolado, abençoados. Não percam.